Minha mãe sempre foi muito religiosa, fazia parte do coral da igreja, era ministra da Eucaristia, até que se divorciou do meu pai e escutou de importantes representantes do grupo que fazia parte que não era adequado uma mulher separada estar à frente de importantes serviços dentro da igreja. Foi um baque para ela. Assim como o câncer, aquela notícia seria um grande enfrentamento. Porém, nada parava aquela mulher. Não satisfeita com o impedimento de continuar na igreja, minha mãe passou a arrecadar brinquedos, roupas, alimentos para fazer doações nas comunidades carentes. Ela enchia sua Brasília, que não era amarela, colocava os 3 filhos dentro do carro, às vezes até no porta-malas, minha avó sentada no banco da frente, e lá íamos nós para fazermos as entregas. Era o máximo. Mesmo em seu semblante cansado e cabecinha raspada, a minha mãe não se continha de tanta felicidade. Ela tinha uma gargalhada que era sua marca registrada. Fazer aquele ritual de entregas de doações era uma das grandes paixões daquela mulher que, para mim, foi o maior exemplo de coragem, fé e felicidade que eu já pude conhecer pessoalmente. Aquelas doações não eram somente no Natal. Sempre que ela conseguia arrecadar uma quantia que enchesse a sua Brasília, lá estávamos nós, os 3 filhos, minha avó e ela, rumo às comunidades. Ela chegava buzinando, estacionava o carro num campo de terra batida, saía de dentro do carro e organizava as filas intermináveis para começar as entregas. Eu e meus irmãos adorávamos ver aquilo. Olhávamos nos olhos daquelas pessoas ao entregar um brinquedo, um saco de arroz, uma peça de roupa e recebíamos de volta um largo sorriso. Confesso que eu só não gostava quando minha mãe resolvia adotar temporariamente algumas crianças carentes. Ela levava para casa, dava banhos, roupa, comida e atenção, depois devolvia. Essa era a hora que eu mais gostava. Dividir uma mãe é um tanto traumatizante para uma criança. Eu tinha uma certa dificuldade de partilhar a atenção dela, que já era tão escassa diante do tratamento e de tantas pessoas que ela ajudava. Hoje eu entendo que tudo aquilo era o que dava sentido à vida da minha mãe. Era a visão de futuro, de combate àquela doença que a consumia de tempos em tempos. Quer viver uma vida com sentido? Tenha uma visão. Nós falaremos disso em breve num novo conteúdo. Com toda certeza, ver minha mãe nesse tipo de obra humana me fez carregar um grande desejo dentro de mim, o desejo de me doar, de tirar a dor do outro, de possibilitar novos destinos e de apresentar a felicidade de se viver uma vida com significado. Olá, minha gente de Evoluidamente, Camila Ragazzini com missão e propósito. Não há como falarmos de missão e propósito sem resgatarmos nossa história. Aos 13 anos de idade, fugi de casa. Já morávamos eu e meus irmãos com meu pai depois do falecimento da minha mãe e por desejar ser freira, juntei tudo o que eu tinha e que cabia numa mochila e saí rumo à minha missão. Toda vez que eu falava para minha mãe que eu queria ser freira, ela ficava radiante. Falava para todo mundo e isso só aumentava a minha comunicação. Mãe, quero ser freira. Cada vez que eu falava isso, era um sorriso que eu arrancava dela. Eu falava isso a ela sempre que eu queria um sorriso. Então a minha frase preferida era: mãe, quero ser freira. Paremos um instante para uma reflexão importante. Quando percebemos que aquele adulto que nos é uma referência humana, como são os pais, professores ou responsáveis, ficam cheios de orgulho, nos reforçam, comunicam aos outros nossa vontade de sermos freira, médicos, bombeiros, policial e assim por diante, com toda certeza esse terá um impacto importante nas nossas decisões. Vejam, não necessariamente o que comunicamos querer ser quando ainda somos crianças é o que seremos. Mas o que vale dizer é o peso que nós adultos temos quanto às escolhas das nossas crianças. Fazemos parte da história dessas crianças, filhos, sobrinhos, alunos, e com toda certeza essa história terá peso na formação dessa criança que vai crescer e um dia fará escolhas sobre sua carreira, sobre seus relacionamentos, sobre a sua vida. Ver minha mãe feliz toda vez que eu comunicava que seria freira reforçava em mim uma vontade de fazer minha mãe feliz.
mesmo que eu nem soubesse o que fazia uma freira. Tenho claro um dia que minha mãe levou um padre em casa para conversar comigo. Eu devia ter entre 8 e 9 anos, para ouvir de mim que eu queria ser uma freira. E lá ia eu falar com a boca cheia. O pior é que meu irmão mais novo começou também a dizer que queria ser padre. Minha mãe sempre dizia: essa será uma família de freira e padre, que alegria! Receber um reforço de alguém que amamos tem peso sobre nós. Isso vale também para o lado negativo, para a formação de crenças limitantes, de traumas, de fobias e assim por diante. Bom, voltando ao dia da minha fuga, eu arrumei minha mochila e fui parar num seminário de padres perto de casa. Isso, eu fui parar num seminário de padres. Chegando lá, fui atendida por um seminarista, lembro como se fosse hoje. Eu pedi a ele que me deixasse ficar porque eu queria muito ser freira e ele, sorrindo, me disse que naquele lugar só homens poderiam permanecer e que não seria adequado receber uma garota. Caramba! Menos de 2 horas fugitiva de casa, já tive que colocar meu rabinho entre as pernas e voltar. Ainda bem que eu voltei antes do meu pai chegar do horário de trabalho. Logo que minha mãe faleceu, na escola que eu estudava, havia uma bibliotecária que eu admirava e que passou a me ouvir. Eu ia sempre para a biblioteca conversar com ela. Dizia que um dia eu escreveria um livro e que naquela biblioteca eu veria o meu livro. Paremos mais um instante para outra reflexão. A minha mãe sempre escreveu partes importantes da sua vida e da vida de pessoas que ela amava em caderninhos e folhas de rascunho. E o que eu mais amo nessa vida hoje é ter caderninhos cheios de anotações e poder escrever. Quando encontro pessoas como vocês que se dispõem a me ouvir, aí já era, é hora de se entregar. Quando eu falava para essa bibliotecária que eu ia escrever um livro para colocar na biblioteca da escola, aquela mulher sempre me apoiava. Eu olhava para as prateleiras de livros e imaginava o dia em que eu entraria ali e poderia folhear o meu próprio livro. Eu queria contar sobre a minha história. Eu queria que mais pessoas que estivessem tristes, como eu estava naquela época por ter perdido minha mãe e ter que morar com o meu pai, que eu ainda não sabia conviver, pudessem se conectar comigo de alguma forma. Até aqui, mais 2 pontos importantes sobre minha missão e propósito. Minha mãe, que amava escrever, e a bibliotecária da escola, que era uma referência importante para mim e que me apoiava dizendo: isso, Camila, vai lá, escreve, com toda certeza tiveram peso sobre as minhas decisões. Minha gente, resgatei agora, escrevendo esse conteúdo para vocês, peças importantes do meu próprio quebra-cabeças. Eu lembro de situações aqui escrevendo para vocês que eu não coloquei, obviamente, porque não faz sentido com missão e propósito, mas que agora fazem muito sentido para mim. São pecinhas do quebra-cabeça da minha vida e é isso que eu quero muito que vocês também façam. Se vocês se dispuserem a parar para resgatar a história de vocês, fase por fase, e escreverem como se alguém fosse ler, como se fossem contar a história de uma outra pessoa, eu tenho certeza absoluta de que vocês também encontrarão pecinhas do quebra-cabeça de vocês e, portanto, mais sentido de ser quem são. Mesmo que nesse momento, ao me ouvir, vocês estejam achando que não tem nada para contar, minha gente, vocês têm e muito. O que vocês já passaram na vida contribuiu para que vocês fossem o que são hoje. E o que vocês são hoje servirá para ser a pessoa que vocês serão amanhã. A questão aqui é pararmos diante de tantas obrigações e automatizações da nossa própria vida e resgatarmos essas pecinhas do quebra-cabeça que nos formam pessoas com crenças, valores, limitações, missões, desafios, paixões e progressos. Será que a carreira que você tem hoje tem peso de pessoas importantes para você? Isso te faz bem ou te faz mal? Será que você foi levado pela paixão do outro? A vida que você tem hoje te preenche, tem sentido para você? Claro que essas nossas referências do passado, como pais, professores, podem e devem contribuir com o nosso propósito de vida. Eu sou prova disso. Mas e se você descobrisse que o que você vive hoje não tem sentido porque esse sentido não é seu?
Reserva um tempo para fazer esse exercício. Coloque-se em movimento por você, pela sua missão, pelo seu propósito. Esteja sozinho para fazer esse exercício. Acolha-se, coloque-se no seu próprio colo e comece a escrever. Escreva em forma de história as partes lindas e não tão lindas que fazem parte de uma vida, a vida que é sua. Passe pela infância, pela forma de ser da sua mãe, do seu pai, dos irmãos, pela época de colégio, pelos amigos daquela época, pelos professores que você já teve. Você gostava de fazer o quê? O que seus pais dizem da sua infância? O que você se lembra? Se os seus pais já não estão mais vivos, resgate você mesmo fase por fase da sua vida. Converse com tios, primos, irmãos. Muitas coisas da infância e adolescência nós não nos lembramos, mas sempre haverá alguém que quer sentar com a gente e lembrar de um passado que faz parte do que somos. Faça esse exercício, minha gente. Tenho ainda muito a falar para vocês sobre missão e propósito. E assim como eu vivo intensamente a minha missão, eu quero e farei de tudo para que vocês também experimentem e possam deixar a marca de vocês nesse mundo. Ter uma missão e um propósito de vida é ter um porquê viver, é ter um sentido nessa vida e não há Red Bull ou catuaba nenhum no mundo que nos dê mais energia do que viver o nosso propósito. Bom, por hoje é só. Se puder, deixe o seu comentário lá no grupo sobre o que você sentiu ao ouvir esse áudio, se fez sentido, se teve insights, se não teve também, e sobre o seu próprio propósito. Muita gente vive sem saber qual a sua missão, e eu vou viver a minha para fazer com que você encontre a sua. Você não tem que ser conduzido pela vida, você tem que construir a sua própria vida. Ela é sua, de mais ninguém. Arrisco dizer que grande parte da falta de energia, tristeza, irritabilidade, vazio no peito e até depressão tem como causa a falta de missão e propósito. Bom, agora sim, chegamos ao final. Até o nosso próximo conteúdo. Um grande beijo e vamos evoluir. Tchau, tchau.